Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores e minhas amores, tudo bem com vocês? Então, começando mais uma aula dia 14 de outubro. Então, continuando lá, nós estávamos estudando sobre a parte de fissão e fusão nuclear, né? Só que a gente não chegou a ver o que é uma fissão nuclear. Na verdade, a gente já viu, né? Mas, né, seguindo essa nova cronologia, a gente não chegou a ver. Então, o que a gente tem aqui como fissão nuclear? A fissão nuclear, ela vai ser um processo onde eu tenho uma quebra de um átomo. Repara, fusão é igual do Dragon Ball. Eu peguei dois elementos, juntei e formou um elemento mais pesado. Na fissão nuclear, eu não vou ter isso. Ou seja, o meu elemento mais pesado ele vai se quebrar em dois. Então, relembrando lá que eu havia estudado, ensinado para vocês, imagina que a fissão nuclear é uma prateleira. Ou seja, um livro em cima do outro. Conforme esse livro ele vai crescendo, ele vai se tornando instável. Vai chegar um momento que esse livro vai tender a cair para um lado para o outro, ou seja, vai tender a se quebrar. Então é exatamente o que acontece. Só que assim, ele não vai cair do nada, mas se eu tiver algum estopim, alguma coisa que dê um start nele, ele vai se quebrar em outro. Quem vai dar o start vai ser esse nêutron. Então quando o nêutron colide com um átomo, por exemplo, de urânio, ele se quebra em átomos menores. Nesse caso aqui, a gente tem o urânio, que é um urânio enriquecido. Por que é urânio enriquecido? Se eu pegar o urânio normal e tentar reagir com ele, não vai funcionar. Então eu preciso enriquecer ele, ou seja, adicionar elementos. Pensa, por exemplo, na prateleira. Eu tenho um livro em cima do outro. E aí o que acontece? Aquela estante ela está inteirinha, ela não vai cair. Então eu preciso adicionar mais alguns livros para ela ficar instável. E aí sim eu derrubo ela. É mais ou menos a mesma ideia. Então aqui aquele textinho que a gente viu, ou seja, uma libra, que é quase meio quilo de carvão, produz 1 kWh. Mas 1 quilo, uma libra de urânio, vai produzir quase 3 milhões de kWh. Ou seja, uma produção exatamente absurda. Então, em relação ao nosso processo de fissão nuclear, quais são as vantagens que a gente tem? Então, com relação à fusão nuclear, a gente viu que com a fusão, basicamente eu acho que eu não tenho aqui. Não. Então, com relação à nossa fusão nuclear, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que ela precisa, a grande vantagem dela é que a produção de energia é absurda. (20 vezes mais que a fissão nuclear). Nós aprendemos que a vantagem também é que ela não produz, ela não gera resíduo. Ou seja, eu vou pegar exatamente hidrogênio com hidrogênio, vou juntar, vou ter o meu hélio. Eu não tenho que jogar fora, eu não estou prejudicando a natureza. Então, ela não gera resíduo. Entretanto, qual é a desvantagem que a gente tem na produção, por exemplo, de uma fusão nuclear? O grande problema que a gente tem é que ela precisa de altas condições críticas. Ou seja, ela vai precisar de alta temperatura e alta pressão. Essa é a grande desvantagem. Então, inicialmente, a gente não consegue fazer isso em experimento, mas, quem sabe, futuramente, o pessoal já não consegue desenvolver um. Já no processo de fissão nuclear, a grande vantagem é que, como você tem uma produção de energia absurda, você não precisa de muito espaço para poder alocar esse material. Então, não há necessidade de um local específico para produção de energia, ou seja, você consegue produzir em qualquer lugar. Qualquer lugar que você tenha, você faz ali, constrói tudo, você consegue produzir energia. O exemplo de energia solar, que precisa ali do sol, hidrelétrica precisa da água, por aí vai. Com um pouco de urânio se produz muita energia, logo a estocagem é pequena, então eu preciso de um espaço pequeno. Imagina, eu tenho que ter toda aquela produção de carvão, ou seja, meio quilo de carvão dá 1 kW. Ora, agora 1 kg de urânio produz 3 milhões de kWh.
Então imagina, eu vou precisar de 3 milhões de libras, né? Ou 1,5 milhões de quilos de carvão para produzir a mesma quantidade de energia. Imagina que nesse processo o quanto de espaço físico eu vou ocupar. Então é diferente, né, a fissão da fusão. Mas qual é o lado ruim? O lado ruim é que quando esse material ele se quebra e gera esse produto aqui, né, radioativo, eu não tenho muito o que fazer com ele. E eu não posso descartar na natureza, porque ele pode acabar prejudicando, atrapalhando. Então não é interessante a gente trabalhar com ele. Por isso que basicamente você precisa ter algum jeito para ele. Então geralmente você enterra ele. O que eu quero dizer com enterrar? Você não faz um buraco na terra e cava, não. Você faz tipo que container, faz tipo como se fosse tipo um bunker, né? Faz um furo, concreta, bota tudo direitinho, bota o lixo ali dentro e tapa. É mais ou menos essa a ideia. Então, como funciona ali o processo de uma usina nuclear? Então, quando a gente fala de usina nuclear, a usina nuclear ela pode ser de fissão nuclear ou fusão. Inicialmente, a gente não consegue fazer uma usina de fusão nuclear, por enquanto só fissão. Então, basicamente, o nêutron ele vai incidir ali, nêutron incide no átomo que se quebra, gerando mais nêutrons que incidem sobre outros átomos, gerando uma reação em cadeia. Energia liberada é utilizada para aquecer ciclo de água. Esse ciclo aquece um dos dois ciclos de água que gira uma turbina e produz eletricidade. Então a água em contato com a radiação fica radioativa, logo a necessidade de ter 2 ciclos de água. Então basicamente eu vou ter aqui no meu sistema que a água ela vai ser aquecida. Aqui eu tenho barras de contenção, ou seja, essas barras elas vão ter a função de absorver esse nêutron. Ou seja, o nêutron que vai dar o start, vai dar o estopim. Só que nesse caso, ela vai ali concentrar o meu material. E aí eu vou controlando para ver se esse cara aqui, conforme ele for produzindo energia. Porque qual é a grande diferença, por exemplo, de uma bomba atômica para uma usina nuclear? A grande diferença vai estar ali na energia liberada. Uma bomba atômica, ela libera toda a energia de uma vez só. Que é a ideia, você quer atingir o amigo e tudo mais. Uma bomba nuclear não. Uma usina nuclear não, ela vai liberando aos poucos. Porque se ela liberar tudo de uma vez só, ela acaba explodindo. Não é interessante. Certo? Então, temos esse conceito. Conforme a água aquece, ela aquece uma segunda água, porque como essa água é muito radioativa, porque ela está em contato direto com urânio, né, então ela precisa ser isolada, eu não posso utilizar ela. Então eu tenho aqui uma água que ela vai ser utilizada para movimentar a minha turbina elétrica, e aqui a gente tem outra água que auxilia e resfria esse cara. E aí a gente tem o nosso processo de uma usina nuclear. Se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a mostrar vídeos, né, do funcionamento. Tem até, deixa eu ver, do Manual do Mundo. Que aí eu deixo como link a atividade. Então a atividade vai ser exatamente explicar como funciona uma usina nuclear. Certo? Então eu vou terminar aqui de editar. E por hoje é só. Então terminamos por aqui. Até a próxima, gente. Falou!